Olá, pessoal! Então, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre 2 livros que fizeram muita diferença na minha vida de oração. São eles A Oração de Santo Afonso de Ligório e O Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila. Claro que talvez eu esteja sendo injusta, porque outros livros fizeram parte da minha formação e me revelaram a importância da oração, mas eu diria que, pelo menos nos últimos tempos da minha vida, esses 2 foram os mais decisivos. Por que eu digo isso? Porque, não sei se isso pode parecer incrível ou não, mas eu comecei a rezar praticamente o ano passado, e eu digo rezar todos os dias, sem nunca deixar de rezar, ter sempre essa frequência de oração, mesmo que eu sempre tenha tido essa formação cristã católica na minha vida. Então, essa frequência de rezar todos os dias, sem nunca faltar, começou há pouco tempo, e eu já tenho 35 anos. Então, vocês imaginem quão atrasada eu não estava, mas eu sei que essa não é uma realidade só minha. Eu acredito que seja uma realidade de muitos católicos ou cristãos, enfim, né? Daqui a pouco alguém caiu aí sem ser católico, né? Mas ou por curiosidade que tinha nos livros, ou por simplesmente se interessar pela vida de oração. E a gente sabe que deveria rezar com mais frequência, mas não consegue. Então eu queria dividir com vocês um pouco dessa minha trajetória, porque a minha intenção aqui, eu acho que não deve ser ensinar a rezar propriamente, porque eu acho que existem pessoas com muito mais capacidade de realmente ensinar isso, pessoas com uma vida espiritual maior que a minha, então provavelmente existem pessoas que podem instruir melhor em como se deve rezar, mas eu vou dividir o que eu aprendi sobre oração com esses 2 santos e que fizeram muita diferença na minha vida. Outra coisa também é que este livro da vida, eu já tenho vídeo pro canal, aliás, eu tenho vídeo no canal para esses 2 livros, e este livro, o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, foi o que me rendeu maior engajamento dentro dos meus vídeos aqui do YouTube. Então, acho que eu atingi alguma necessidade aí, por isso repensei em retomar um pouco esse assunto, já que um dos assuntos tratados nesse livro de Santa Teresa d'Ávila, além da vida dela, né, que ela fala uma autobiografia, uma das coisas que ela mais trata nesse livro é sobre a mística, a espiritualidade, a vida de oração. Então, a gente não tá indo nem um pouco longe do assunto desses livros quando a gente vai falar em oração. Então, antes de continuar, só gostaria de dizer que caso alguém se interesse por qualquer livro que eu vir a falar ou produto que eu vir a mencionar, eu estarei deixando todos esses links na descrição desse vídeo para compra. Lembrando que toda vez que vocês compram pelo meu link, mesmo algo que eu não indiquei, vocês estão me ajudando o meu canal a crescer. Então, eu já deixo meu muito obrigada. Caso alguém queira também, tô deixando aqui embaixo o link para o meu grupo do Telegram, que é um grupo que eu só coloco links. Esses links são de produtos que estão em promoção ou que eu tenho feito alguma recomendação específica. Então, vou começar conversando com vocês sobre este aqui, A Oração de Santo Afonso, que, como vocês podem ver, ó, é um livrinho pequeno, a letra é grande, e Santo Afonso, ele é um santo muito objetivo. Quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre falo que leio Santo Afonso, que tudo que eu leio dele eu gosto, e que ele é um santo que tem didática, objetividade. Ele realmente nos pega pela mão e vai nos ensinando, o que pode ser um pouco diferente com Santa Teresa d'Ávila, porque ela é muito minuciosa, ela fala demais, às vezes se repete, né? Então é um pouco diferente de Santo Afonso, que parecia ser uma pessoa assim pronta para ensinar mesmo. Então, se tiver que começar por um, eu sugeriria que começasse por Santo Afonso. Mas, claro, cada um sabe a sua escolha. Então, eu iniciei o vídeo com uma frase super impactante de Santo Afonso, que ele fala: quem reza se salva e quem não reza se condena. Então, uma frase bem forte. Eu acho que o próprio Santo Afonso, ele acreditava muito na misericórdia de Deus. Deus conhece cada um de nós, sabe por que a gente reza ou não, sabe das nossas limitações, o quanto a gente entende que esse processo de oração é importante para nossa salvação e o quanto a gente não entende. Então, com certeza, eu acho que condenar não é a vontade de Deus. Isso é uma certeza que todos nós temos. Porém, o que talvez nos chame a atenção é o fato de que muitos de nós
já estamos nessa caminhada há muito tempo. Sabemos que para nos relacionarmos com Deus, a gente precisa ter esse encontro com Ele de oração. E mesmo assim a gente foge, a gente não se esforça por mais. Então talvez a pergunta seria, mas por que isso? Né? Por que não se aproximar de Deus se a gente sabe da importância que isso tem na nossa vida? Né? Então quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente faz questão de se encontrar com essa pessoa para conversar, para botar os assuntos em dia. Com Deus não é diferente, né? Então, na verdade, a oração é nada mais do que crescer nesse amor de Deus, né? Nos aproximarmos dele. Então, com certeza, a oração é algo muito importante na nossa vida. E Santo Afonso, então, fala disso dessa forma muito veemente, o quanto ele acredita que a oração ela é até mais importante do que as outras coisas que são super importantes, como a vivência da missa, do sacramento da Eucaristia, da confissão, como as leituras espirituais, oração do terço, enfim, tantas coisas que a gente faz que são importantes e não só importantes, como totalmente necessárias, obrigatórias na nossa vida de oração. Mas ele acredita que nada disso funciona ou sequer faz sentido se a gente não tem essa oração diária, essa aproximação por nossa conta de Deus. Ele fala muito que a gente deve rezar sem nunca desistir. Foi isso que me convidou a realmente rezar sem nunca desistir. Então ele fala assim que uma das coisas que pode nos afastar da é a gente se sentir errado, né, pecador, ou ter caído em falhas graves e por isso não se sentir digno de falar com Deus. Ele chama isso de uma falsa humildade. Porque se a gente realmente fosse humilde, entendesse que nós somos dessa natureza pecadora, então a gente se aproximaria desse Deus e que vale a pena a gente se aproximar mesmo assim, para pedir perdão para Deus. Né? Se nós nos afastamos da amizade dele, a gente pode se reaproximar com a insistência da oração. Deus vai acolher a nossa oração quando a gente pede perdão e pede para ele a força para lutar contra as nossas falhas. E outro motivo também que às vezes faz a gente desistir da oração é o próprio cansaço, a secura espiritual, a falta de vontade, que é uma coisa que pode atingir qualquer um, em qualquer momento. Mas ele fala que essa oração que a gente insiste e muitas vezes não sente nada, sente uma grande secura, e Santa Teresa d'Ávila vai falar a mesma coisa, é uma oração que tem frutos, mesmo que a gente não enxergue, é uma oração que agrada a Deus. Porque esse esforço que a gente faz é um ato de amor, de se aproximar de Deus, então ele é muito valioso para Deus. Em Santo Afonso ensina uma coisa que me surpreendeu muito, de qual a maneira certa de rezar. Então ele fala de pedir, aquela frase de Cristo, né? Batei e será aberto, pedir e receberei. Então, pedir o quê? Pedir as graças de Deus, porque afinal de contas, para a gente conseguir crescer espiritualmente e se vencer nos nossos pecados, nos nossos erros, a gente tem que pedir as graças de Deus. Então, na página 63, ela vai falar assim: por experiência própria, digo a todo aquele que tenha começado a praticar oração, por pior que sejam os males que venha a cometer, jamais deve abandoná-la, pois é o meio por onde se pode tornar a emendar, e que sem ela seria muito mais dificultoso. O primeiro livro que eu li dela foi este aqui, As Moradas do Castelo Interior, que assim, na minha opinião, é um livro muito mais desafiador, que ela vai entrar realmente em questões místicas, sobre a experiência de oração dela. Ela vai falar nesse livro que nossa alma ela tem 7 moradas, e à medida que a gente avança na vida de oração e, portanto, também na vida espiritual, nós vamos avançando nessas moradas, vai vencendo os pecados graves, depois outros tipos de pecado, vai abandonando o apego que a gente tem a essa vida. E assim a gente vai avançando nessas moradas até chegar na 7ª morada, que é a morada onde Deus habita. Então Deus habita dentro de nós, lá na 7ª morada. Então essa foi uma maneira que Santa Teresa escolheu, ou talvez tenha sido, mais corretamente falando, inspirada por Deus a falar sobre isso, né, nesse castelo que é a nossa alma, sobre esse avanço espiritual. No entanto, uma coisa importante a se dizer é que esse avanço não é uma espécie de checklist que a gente cumpre, né? Se eu fizer isso, isso e aquele outro, eu estarei avançando espiritualmente. Na verdade, se trata de amar, né? Se trata de se aproximar de Deus por amor. Se trata de
avançar na intimidade que a gente tem com Deus. Isso nada tem a ver com uma tarefa fria, um checklist que a gente vai cumprir. Então, às vezes eu sinto que as pessoas querem avançar ou entender onde é que estão nessa vida espiritual, como se pudesse ser uma avaliação, um nível, um grau que a gente está, e não é assim que funciona, né? Essa aproximação com Deus, ela é íntima, né? É um crescimento de intimidade com Deus, como em qualquer relacionamento que a gente tem, a gente vai se tornando mais próximo de quem a gente convive, com Deus não é diferente. Mas esse livro, ele é um grande desafio, porque eu sinto que muitas vezes Santa Teresa vai ter dificuldade de falar o que ela quer dizer. As palavras parece que não dão conta de tudo que ela realmente passou e experimentou. E então, para mim, em alguns momentos ficou bem nebuloso o que ela estava tentando dizer aqui, porque eu acredito que a vida espiritual dela, que ela atingiu, foi muito grande. Já com esse livro da vida, a Santa Teresa vai falar muito mais de experiências de vida, vai ser uma autobiografia. Então, se alguém quiser começar por Santa Teresa d'Ávila, eu realmente recomendaria o livro da vida para começar, não como eu que comecei pelas moradas, muito embora cada um decida isso sozinho. E aqui no livro da vida, a gente vai ter, então, muitas coisas mais claras de se entender. No entanto, a gente também vai ter muita mística de Santa Teresa aqui. Então, ela vai falar, só que com outra metáfora. Dessa vez, ela não escolheu as moradas, ela falou sobre o jardim. Ela compara o nosso coração com um grande jardim. E ela divide em 4 etapas. Eu já falei no vídeo sobre esse livro e vou falar de novo, que eu prefiro pensar apenas na primeira, que é onde eu acredito que eu me encontre. Então, o nosso jardim está devastado, cheio de ervas daninhas crescendo, como é a nossa alma, cheio de pecados e vícios. E então, o que a gente tem que fazer na oração é se colocar em oração. Essa tarefa árdua é a gente ir buscar um balde d'água bem pesado para molhar as nossas plantas. E Deus é quem vai fazer as plantas realmente crescerem, é quem vai realmente tirando os insos, né? Quem realmente vai tornando o jardim mais frutificado, mais fortalecido. A única coisa que a gente faz é ir buscar água no poço. Então, com essa metáfora, ela quer dizer que o nosso esforço é se colocar em oração. Quem vai operar na nossa alma é Deus. Então, a gente deve ter essa humildade de entender que não é a gente que está crescendo, na verdade, a gente só se põe em oração. Quem faz a obra é Deus. Então, agora indo para dicas mais práticas que eu tirei desses 2 livrinhos aqui sobre a oração, eu queria compartilhar com vocês um pouco de como eu faço a minha oração. Mas isso, cada um vai encontrar o seu jeito. Primeira coisa que a gente tem que pensar para ter sempre uma oração diária, todo dia, sem nunca falhar, é o tempo, o momento, né? Cada um vai ter que olhar para sua rotina, para sua vida e descobrir quando eu tenho tempo de rezar com muito menos interrupções. Isso é importante a gente pensar, né? Porque se eu estou no meio de um monte de pessoas, vai ser muito mais difícil. Se eu estou no meio do trabalho, como é que eu vou fazer? Então, na minha rotina, eu escolhi de manhã. Assim que eu acordo, bem cedo, as outras pessoas da minha família ainda dormem, é o horário que eu tirei para fazer a minha oração. Isso dá muito certo para mim. Como eu falei, cada um vai encontrar o seu horário, o seu momento do dia. Mas para mim funciona muito bem, assim. Então, eu tenho que ser fiel a esse horário. Eu não posso acordar sem rezar. Tem dias que, claro, talvez a correria seja maior, o meu tempo de oração vai ter que ser menor, mas eu não deixo de fazer. E o local, né? A gente sabe que cada um vai ter uma realidade, talvez a gente não tenha um local ideal, mas para mim é a minha sala no meu sofá. E nessa sala eu tenho alguns ícones que eu vou estar colocando aqui, vou colocar na tela para vocês verem. Uma é Nossa Senhora de Guadalupe, que eu sou devota e a imagem de Nossa Senhora me auxilia muito na minha oração, como minha grande intercessora. Também olho para o quadro do Sagrado Coração de Jesus. Me tornei há pouco tempo devota do Sagrado Coração, é uma devoção que também me auxilia muito, né? E também o crucifixo, que não pode faltar para mim, pelo menos, porque ali eu sempre lembro de Jesus, do sacrifício que ele fez, né? Então, a figura, a imagem de Jesus que nos ajuda tanto a viver essa vida. Aliás, Santa Teresa fala muito sobre isso, sobre ter presente a imagem de Jesus na nossa vida terrena. É a meditação mais importante que a gente pode ter na nossa vida de oração.
Eu também tenho uma Nossa Senhora de Rosa Mística que veio parar na minha vida e é importante para mim. Então, acredito que uma imagem, talvez uma vela, alguma coisa assim, vai nos ajudar muito a ter em mente para quem a gente está dirigindo a nossa oração, né? Porque Santa Teresa fala muito disso. Algumas pessoas têm mais facilidade que outras com a imaginação, com a abstração, né? Porque Deus, ele não aparece para nós, né? Pelo menos não para a maioria de nós, né? Então a gente precisa fazer esse esforço de imaginar. Mas como às vezes a gente é muito ruim, Santa Teresa dizia que ela era muito ruim em imaginação, né? Então ela realmente se valia de imagens. E ela se valia também de livros. Dica que eu achei fantástica. Ela diz, e eu acredito seja um problema da esmagadora maioria de nós, é o nosso pensamento, né? Que é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, mas é muito difícil de controlar. Nosso pensamento voa, e quando a gente vê, a gente tá pensando no checklist do que a gente tem que fazer no dia, a gente tá ansioso com coisas que a gente tem que realizar, e o nosso pensamento vai indo e a gente tem que se puxar de volta para a oração. Então, uma dica muito prática que Santa Teresa dá e que ela disse servia muito para ela é ter livros de meditação com a gente. Às vezes ela lia pouco, às vezes ela lia muito conforme Deus a inspirava. Então eu quis trazer para vocês alguns exemplos de livros que eu usei, o que eu uso para minha meditação. Não propriamente a Bíblia, porque eu acompanho o Evangelho do Dia na internet mesmo. Eu leio o Evangelho do Dia em algum site, eu uso da Canção Nova, mas enfim, a Bíblia, né, se alguém quiser acompanhar o Evangelho na sua própria Bíblia ou alguma outra leitura bíblica, isso é um texto para a gente meditar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Além disso, eu sempre tenho comigo alguma mensagem de São José Maria Escrivá. Esse livro é o que eu estou lendo agora, é o Forjas, são vários números, com uma frase dele a cada dia, dividido por assunto, que me ajuda também muito na minha meditação. São José Maria era um santo assim muito voltado para o cotidiano, para as coisas do dia a dia. Outro livrinho dele é O Caminho, e tem mais um outro que eu quero adquirir ainda, que é o Suco. Outros livros de meditação que eu usei é esse aqui, 7 meditações sobre São José, de Santo Afonso de Ligório, e Meditando com Santa Faustina. Essa edição aqui é da minha biblioteca católica. Mas isso são só exemplos, tá? Qualquer livro espiritual que a gente queira separar um trecho para ler, a gente vai meditar. E isso nos ajuda muito a focar. A partir dali, Deus pode nos trazer emoções para nossa oração. Outra coisa que foi meu diretor espiritual que me disse para fazer e me ajudou bastante é ter um caderno de oração, né? Nesse caderno não tem propriamente uma regra. A gente escreve aquilo que a gente sente que Deus está nos inspirando, alguma conclusão que a gente tirou das leituras que fez, uma conversa que a gente quer ter com Deus. Às vezes eu escrevo algo que eu gostaria de conversar com o meu diretor espiritual, ou como eu quero seguir daqui em diante, com metas, né, para acabar com algum tipo de vício, de erro na minha vida. Às vezes eu só jogo mesmo as minhas ansiedades aqui. Então, acho que um caderno pode nos ajudar muito. Esse aqui é Tempestade no Mar da Galileia, esse quadro famoso. Eu vou deixar link aqui também, se alguém tiver interesse em adquirir esse tipo de caderno. Mas, enfim, pode ser qualquer caderno, na verdade. Pode ser até uma anotação por celular. Mas a ideia de escrever é pra gente ir desenvolvendo também, olhando para trás, voltando no caderno, ver o que mudou. Então, uma forma da gente ter um guia mais palpável na nossa oração. E as últimas recomendações, assim, bem resumidas, porque eu acho que vale mesmo a leitura desse livro. A oração, ela tem que ser em primeiro lugar por nós, né, para que nós possamos mudar. Isso não é uma coisa egoísta, porque quando a gente muda, passa por nós, pela nossa mudança e melhoria espiritual, na verdade a gente está fazendo assim uma grande caridade pelos outros que convivem conosco também. E também para que a gente reze pelos outros, rezar pelos nossos amigos, familiares, pelas almas do purgatório. Ele insiste muito na oração pelas almas do purgatório. E também a humildade. Tanto Santo Afonso quanto Santa Teresa d'Ávila vão falar sobre a necessidade de ter uma oração humilde para receber as graças de Deus. A gente tem que entender que nós não temos forças por nós mesmos para vencer os nossos erros na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem nos dá essa força é o próprio Deus. E entender que também estar ali diante de Deus
é Ele quem faz a obra. Então, eu acho que essa coisa de eu estou crescendo na minha oração, na vida espiritual, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com essa soberba. Na verdade, a gente se disponibiliza e Deus faz algo em nós. Então, ter isso diante de Deus é sempre vantajoso e nos faz crescer muito à medida que a gente consegue essa humildade. E a gente tem que pedir essa humildade para Deus também, como graça. Bom, gente, então o que eu queria dizer para vocês é o quanto essas leituras espirituais, elas realmente me auxiliaram. Se hoje eu consigo rezar todo dia, é só porque essa palavra entrou muito fundo no meu coração, a necessidade que a gente tem de rezar. E, sinceramente, se eu não rezo, eu sinto, assim, que eu tô andando por um terreno muito perigoso. Então, acho que ter isso em mente, quando a gente se beneficia da oração e ter esse compromisso, faz muita diferença. Eu confesso, tem momentos em que eu me sinto sem vontade nenhuma de rezar. Principalmente quando eu me sinto afastada de Deus, errada pelas coisas que eu faço, mas aí me vem essas palavras de Santo Afonso, de Santa Teresa d'Ávila. Não desistir, rezar mesmo assim, que Deus não nos abandona. Então essa certeza, ela tem me ajudado muito. E então eu queria muito saber de vocês. Por favor, deixem nos comentários se vocês já leram algum desses livros, como é que anda a vida de oração de vocês. Eu gostaria muito de saber. E aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Até mais!